Existem vários povos indígenas. Os mitos são os mesmos e significam a mesma coisa? Olha, diferentes nações indígenas têm mitologias próprias das suas culturas, são muitas culturas. Agora, a mitologia, o conteúdo mitológico se equivale não só entre indígenas. Os conteúdos mitológicos, que para os indígenas não são chamados, como eu já disse, de mitos, são chamados de histórias dos antigos, é o mesmo conteúdo na mitologia grega, na mitologia romana, na mitologia nórdica e, consequentemente, das mitologias indígenas todas também. Todo brasileiro é um pouco índio? Todo brasileiro é, sem dúvida, índio. Nosso destino é ser índio, é preciso aceitar esse destino. Não tem isso que não venha com essa terra, com esse clima, com essa vegetação e até com a herança mesmo física, que não nos torne índios. Embora exista um preconceito horroroso em relação a aceitar a nossa origem indígena. E os imigrantes? Como os mitos afetam os imigrantes? Em relação aos imigrantes, eu acho que, infelizmente, num momento, o preconceito talvez seja maior dos brasileiros do que dos imigrantes. Eu acho que os imigrantes se adoram. Eu contei mitologia indígena num congresso em Nova York, no ano de 2000, e os europeus ficaram encantados. Teve gente que chorou ouvindo o Comedor de Cobras. Os mitos são verdades? Inquestionáveis. Os mitos são histórias verdadeiras fora do tempo cronológico. É como o princípio do Era Uma Vez. Não é no tempo cronológico, elas são fora do tempo, mas elas são aquilo que há de mais verdadeiro. Após as respostas de tantas perguntas, eu fiquei aqui pensando. Eu folhei esse livro e vi assim, Comedor de Cobras. O que é Comedor de Cobras? Então, o Comedor de Cobras, que é o mito ao qual eu me referi quando eu falei do uso na psicanálise, como é que eu cheguei ao uso na psicanálise, é o mito da nação Kaxinawá, que traz a história de um casal que vivia muito feliz, um casal de índios muito jovens que viviam muito felizes. E que tinha uma peculiaridade, o homem fazia meticulosamente arcos e flechas, mas ele não caçava. Eles só comiam raízes e frutas, o casal. Eles viviam muito felizes até que um dia, e aí tem todo um detalhe no capricho com que ele fazia aqueles arcos e aquelas flechas, e ele decorava particularmente as flechas com penas de pássaros escuros que ele escolhia, tinha a marca dele. E a moça, a mulher, ao vê-lo fazer aquilo com tanto cuidado, começou a ter desejo de comer caça. E um dia ela pede a ele: por que você faz os arcos e as flechas e não vai caçar? Vai caçar, eu quero carne, eu quero comer carne. E aí começa uma história, porque ele vai, e ao entrar na floresta, ele se depara com cobras entrelaçadas ao sol. E ele fica completamente fascinado por aquelas cobras. De tal forma que ele mal consegue seguir e ir caçar, como ela tinha pedido. Ele caça e traz a caça para ela. Ele encontra uma onça que tinha acabado de matar o veado, e ele mata a onça e leva o veado e a onça e dá para a mulher comer, e eles fazem a comida. Só que a partir daí surge nela o desejo de comer carne. E ele continua fascinado pelas cobras. Até o dia em que ele, não podendo resistir ao fascínio daquelas cobras, ele volta e mata uma cobra e enrola na gordura do porco. Eu estou resumindo, a história é muito mais que isso. E traz e diz a ela que ele matou um mussu, que é um peixe tipo anguia. E ela prova e é enganada com a gordura do porco, que está
Ela come, começa a comer, só que ela começa a ficar adoecer. Ela começa a adoecer e ele come também, encantado. Só que para ela o efeito é diferente de para ele. E ela começa a adoecer, e um dia ela pergunta para ele pergunta para ela, por que você está assim, tão amarela, tão pálida, com tanto sono? E ela diz, acho que foi a gordura do porco que não me fez bem. E ele dá uma gargalhada. Que porco, mulher. Você está comendo é cobra. E ela fica desesperada e manda chamar os irmãos. Mas antes que os irmãos cheguem, ela morre e ele foge. E ela morre sem ser vingada. Essa é a história do comedor de cobras, que vai tratar, aparentemente, de uma traição, mas é muito mais que isso. Com certeza, aí entrou já Freud, dentro da psicanálise. Você falou, Freud, né? Parece assim, eu vi um Adão, eu vi uma Eva, eu vi uma selva, deu assim, cada um com certeza vai imaginar, criar imagens, na verdade, daquilo que você conta. A partir de alguma coisa que já existe dentro Então, no momento que você cria, na verdade, essas imagens, as pessoas são diferentes nessa criação, é onde, na verdade, dá para que o psicanalista detecte o que tem dentro, os seus segredos ali dentro da tua alma. Não é assim que funciona, porque na psicanálise não precisa de interpretação. O mito funciona sem interpretação. É diferente da psicanálise. Que vai mais profundo. Por isso eu já não me digo mais uma psicanalista, eu digo que eu sou uma terapeuta cultural. Porque quando você conta um mito, você não precisa interpretar. Ele funciona sozinho. É a energia mítica que faz a transformação. Que flui. Eu jamais interpretei esse mito com a paciente. Até porque não tinha como interpretar, porque aparentemente não tinha nada a ver com a história dela. Só que quando ela me volta 2 anos depois, tinha tudo a ver, tinham acontecido várias coisas, e ela volta dizendo, foi ali que tudo começou. Então não é assim, não é um trabalho de imagens como fazem os junguianos, não é assim. É muito mais... É um outro salto. É um outro salto. Entendi. É alguma coisa que funciona dentro da energia que contém a mitologia universal, a força universal do macrocosmos, que está dentro nosso psiquismo, que é o microcosmo, e a mesma força. Então, eu digo, repetindo Mircea Eliade, que mitos são sonhos do universo. Da mesma forma que nós temos os nossos sonhos, que são um caminho para o nosso inconsciente, os mitos trazem o sonho do universo, trazem esse sonho muito maior. E é muito interessante saber que os mitos, o conteúdo dos mitos é semelhante de qualquer mito universal. Dos nossos mitos, dos mitos romanos, dos mitos gregos. Eu faço analogias com Dionísio, com Zeus, através dos mitos indígenas. O que é importante é dizer, nós temos uma mitologia riquíssima e ninguém sabe disso. Com certeza. Muito pouca gente sabe. Porque a gente sente, na verdade, essa energia. E esse conto, a forma também que você conta a história, faz com que a gente preste tanta atenção e queira, na verdade, nós desejamos, na verdade, compreender o que está por trás desse conto, que é um pouco difícil, assim, momentaneamente, a gente fazer, captar. É importante entender a história inteira, que os indígenas não chamam de mitos, eles chamam de histórias dos antigos. Vamos para o intervalo, até daqui a pouquinho.